Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 21 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 11. Deus ama quem dá com alegria. Há mais alegria em dar do que em receber, diz Jesus. Quem doa com largueza, isto é, com generosidade, sem pesar e sem se ostentar, é amado por Deus, e o amor de Deus corre abundantemente nele. Vice-versa, quem é mão de vaca está automaticamente se fechando a Deus. Ele morrerá à míngua. Muitas vezes falamos que o nosso coração tem uma só porta. Se ela está aberta para Deus, está aberta para os irmãos também. Quem a fecha para os pobres, a fecha para Deus também. Quanto mais você dá no silêncio e no escondimento, gratuitamente, oferecendo até o que seria necessário para você, tanto mais Deus te preenche e cuida de você. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É bom lembrar: quem semeia pouco, também colherá pouco. E quem semeia com largueza, com abundância, também colherá com abundância. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Com estas palavras, Paulo está convidando as suas comunidades para uma grande coleta em favor dos pobres de Jerusalém, que tinha perdido tudo com as perseguições. Esta coleta foi feita de uma maneira muito grande, solene, diríamos nós hoje, e de uma forma muito cuidadosa. Assim, São Paulo explica no final da carta aos Coríntios: quanto à coleta em benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não espere a minha chegada para fazer as coletas. Quando chegar, enviarei com uma carta os que tiverdes escolhido para levar a Jerusalém a vossa oferta. Essa coleta foi algo de muito sério e sistemático. Nesse tempo, São Paulo teve boas surpresas. Percebeu que os mais pobres partilhavam mais que os ricos. Ouça o que fala a segunda carta aos Coríntios, um pouco antes do trecho que hoje meditamos. Desejamos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio a tantas tribulações com que foram provadas, transbordaram generosamente os tesouros de sua partilha e doaram com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza. Sou testemunha de que, segundo as suas forças e até além dessas forças, contribuíram espontaneamente
e nos pediam com muita insistência o favor de poderem se associar neste socorro destinado aos irmãos, e ultrapassaram nossas expectativas. A Macedônia era uma região muito pobre e humilde, e São Paulo ficou fortemente atingido vendo o entusiasmo destes pobres em recolher esmolas para seus irmãos pobres de Jerusalém que nem conheciam. Pense um pouco em como é forte a comunhão dentro da igreja. Ajudar quem você nem conhece. São Paulo continua: Vós vos distinguis em tudo, na fé, na eloquência, no conhecimento, no zelo de todo gênero e no afeto para conosco. Cuidai de ser notáveis também nesta obra de partilha. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Aqui vos dou apenas um conselho, isso vos convém. Há um ano fostes os primeiros não só a iniciar esta obra, mas mesmo os primeiros a sugeri-la. Agora, pois, levai a termo a obra, para que, como houve prontidão em querer, assim também haja para concluir, segundo as vossas posses. Quando se dê de bom coração, sempre é bem recebido. Não se trata de aliviar os outros, fazendo-vos sofrer penúria, mas sim que haja igualdade entre vós. Nas atuais circunstâncias, vossa abundância supra a indigência daqueles, para que, por seu turno, a abundância deles venha a suprir a vossa indigência. Assim reinará a igualdade. Como está escrito, o que colheu muito não teve sobra, e o que pouco colheu não teve falta. Um pouco depois desse trecho, vem o grande princípio que hoje meditamos. Quem semeia pouco, também colherá pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Sim, Deus ama quem doa com alegria, porque quem não doa não tem Deus no seu coração. Vocês se lembram da primeira carta de São João? Quem possuir bens deste mundo, fosse até um grão de feijão, é sempre mais do que aquele que nada tem. E perceber que o seu irmão passa necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. É muito claro que a partilha é a condição para Deus entrar no coração de uma pessoa. Quem não partilha generosamente, quem fecha a porta ao irmão, a fecha também para Deus. Se não entra o irmão, também Deus encontra a porta trancada, porque o coração tem uma só porta. Quem a fecha para o irmão, a fecha também para Deus. Deus ama quem doa com alegria, não porque faz preferência de pessoas, mas porque a pessoa que não doa aos pobres se fecha automaticamente a Deus também, impede ao amor de Deus entrar nela. Papa Bento XVI diz que a opção preferencial pelos pobres é uma opção cristológica, porque não encontraremos Cristo em outro lugar a não ser nos pobres. Cristo, de rico que era, se fez pobre. Portanto, quem ama a Cristo, ame também os pobres. São João Crisóstomo o explica muito bem. Queres honrar o corpo de Cristo? Pergunta Crisóstomo a seu povo reunido para celebrar a Sagrada Liturgia, e responde: não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm de vestir, nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez.
palavras que devem ter ressoado como um trovão frente a uma sociedade dada ao luxo e a um clero por vezes acostumado às regalias do império, como nos afirmam os historiadores. E nós podemos aplicar essas palavras olhando para o nosso Haiti, por exemplo, onde as crianças comem biscoito de barro em cima de um lixão, porque nem sabem o que é comida de verdade. E assim continua São João Crisóstomo, grande padre da Igreja. Aquele que disse, isto é o meu corpo, confirmando o fato com a sua palavra, também afirmou, viste-me com fome e não me destes de comer. E ainda, quantas vezes o recusastes a um destes meus irmãos mais pequeninos e a mim que o recusastes. No templo, o corpo de Cristo não precisa de mantos, mas de vidas puras. Mas na pessoa do pobre, ele precisa de todo o nosso cuidado. De que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro se ele morre de fome na pessoa do pobre? Primeiro dá de comer a quem tem fome, e depois ornamenta a sua mesa com o que sobra. Queres oferecer-lhe um cálice de ouro e não és capaz de lhe dar um copo de água? De que serviria cobrir o seu altar com toalhas bordadas a ouro se lhe recusas a roupa de que precisa para se vestir? São João Crisóstomo. Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro. É claro que ele, neste excelso parágrafo, honra-o tu com a honra prescrita em lei, distribuindo tua fortuna com os pobres. É assim que se honra Cristo. Portanto, honrar Cristo no pobre significa não crucificá-lo com nossas injustiças, ganância ou omissão. Significa possibilitar-lhe o essencial para viver, respeitando-o e tratando como um irmão, uma irmã, com sentimentos de compaixão e benignidade. Estas fortes palavras de São João Crisóstomo nos explicam por que Deus ama quem doa com alegria. A Missão Belém foi chamada por Deus, de maneira especial, a amá-lo nos pobres. E dói o coração quando vemos os nossos vizinhos recolhidos da rua não ter agasalho, não ter uma camiseta decente, não ter uma meia. Dói o coração quando chega o irmão de rua na nossa casa com roupa imunda, cheio de muquirana e não temos uma calça, uma blusa para lhe oferecer. É por isso que mais uma vez incentivamos a doação de roupa de agasalho para os irmãos e também a doação de móveis usados para a construção da Nova Guadalupe. Olhe um pouco estas imagens e depois abra o nosso site missãobelém.org procurando nossas ações Guadalupe e assim você estará sempre atualizado e informado do que acontece e poderá acompanhar a construção da Nova Guadalupe. Mas vamos agora ouvir de novo a palavra que Jesus nos envia. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade que através de nós resultará em ação de graças a Deus.
Vamos agora sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração. Vamos nesse momento escolher o nosso propósito, que nos prepare à partilha. Deus ama quem doa com alegria. Paz e alegria a todos. Como o amor de Deus pode habitar em quem se fecha ao pobre. Paz e alegria a todos.